Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Apocalipse, capítulos 10 a 12. Assim como houve um parêntese interpretativo, uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, há novamente uma pausa semelhante agora entre a sexta e a sétima trombeta. E nessa pausa, João tem uma nova visão. Ele vê um anjo poderoso descendo do céu. Este anjo estava envolto em nuvem, com arco-íris sobre a cabeça, o rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Essas imagens comunicam a autoridade de Deus e a sua glória. O anjo põe os pés sobre o mar e outros sobre a terra, mostrando o domínio total, o domínio completo de Deus sobre a terra, tanto sobre a terra seca como sobre as águas. E ele trazia em sua mão um livrinho aberto. Diferente do livro selado no capítulo 5, este já está aberto, indicando que a revelação de Deus agora está clara, proclamada. Quando o anjo fala, 7 trovões respondem, mas João é impedido de registrar o que eles disseram. Isso nos lembra de que, embora Deus revele muito da sua palavra, nem tudo nos é dado a conhecer, nem tudo é claramente dado a nós. Há limites intencionais na revelação de Deus, uma compreensão que não pode ser adquirida por nós. João então recebe a ordem para comer o livrinho. E este livrinho era doce na boca, mas era amargo no estômago. Esta imagem é pastoral. A palavra de Deus é doce porque revela a sua verdade, a sua graça, mas é amarga porque envolve juízo, sofrimento e oposição. Ao final, João é comissionado novamente a profetizar. O foco aqui não é a curiosidade escatológica, mas a fidelidade na proclamação, mesmo quando a mensagem é difícil, é amarga. No capítulo 11, há a introdução das 2 testemunhas, 2 figuras que representam o povo de Deus ao longo da história, e a missão desse povo em tornar conhecido o Deus do universo, o Deus Criador, o Deus que salva pecadores e os reconcilia consigo mesmo. A descrição dessas 2 testemunhas como as 2 oliveiras e os 2 candelabros relembram inicialmente as 2 oliveiras citadas por Zacarias no capítulo 11 e também os 2 candelabros apontando para a imagem da igreja, vista como candelabro de Deus no início do livro de Apocalipse. As testemunhas detêm autoridade, mas não são invencíveis. A besta que sobe do abismo as persegue e as mata. Por um breve período, os opositores ao Senhor, o mundo, se alegra com a morte das testemunhas. Contudo, este não era o fim delas. Deus as ressuscita e as exalta, deixando claro que a aparente derrota do povo de Deus nunca é definitiva. A pausa que é iniciada no capítulo 10 entre a 6ª e a 7ª trombeta agora interrompida, pois a partir do versículo 15 do capítulo 11 de Apocalipse, a 7ª trombeta é tocada pelo anjo. E novamente há uma descrição do fim, do juízo do Senhor. O reino pertence ao Senhor, e aqui vemos claramente o padrão de Apocalipse de conflito, sofrimento, juízo e, por fim, a salvação do povo de Deus. Há uma recapitulação, uma repetição cíclica dessa história. Assim como aconteceu nos selos, agora acontece nas trombetas, terminando com o juízo de Deus e a vindicação, a salvação do seu povo. Por isso, o capítulo 12 claramente não é cronológico. Na verdade, ele retoma uma parte da história e passa a narrar uma nova seção de Apocalipse. O capítulo 12 traz o conflito histórico, o conflito espiritual que atravessa toda a história da redenção. A mulher, o filho e o dragão são os símbolos da luta entre a semente de Deus para trazer o Messias, o Salvador do mundo, e o dragão, Satanás, que lutava a todo custo para evitar a vinda do Salvador. O nascimento do Filho e a sua exaltação ao céu resumem a obra redentora de Cristo, enquanto a expulsão do dragão revela sua derrota definitiva, que já foi iniciada. Ainda assim, o dragão continua furioso, mesmo derrotado, e passa a perseguir a mulher e seus descendentes, uma imagem clara
da igreja vivendo entre a vitória já conquistada e a batalha que ainda deve travar neste mundo. O propósito de João nesses textos é mostrar que, mesmo entre juízos e perseguições, Deus preserva e sustenta o testemunho da sua igreja. O seu povo é chamado para testemunhar, para anunciar a revelação de Deus, para, mesmo diante de tantas afrontas, lutas, agir com autoridade, sabendo que tem poder para agir em nome de Deus. Porém, não são invencíveis, e mesmo que pareçam derrotados, Deus é poderoso para trazê-los dos mortos. Assim, os leitores de João eram encorajados a perseverar na sua missão, certos de que o reino de Deus já foi inaugurado e será plenamente consumado. O capítulo 12 é central para a compreensão de Cristo no livro de Apocalipse. Cristo é o Filho prometido que vence o dragão e inaugura o reino de Deus. A esperança que o capítulo 10 e 11 oferecem para a igreja de testemunharem, de enfrentarem até mesmo a morte, na certeza de que serão ressuscitados e entrarão na glória com Deus, está fundamentado no Filho da mulher, naquele que é anunciado em Apocalipse 12. É por meio de Cristo, do glorioso Salvador, do Messias prometido, que a igreja pode ter segurança para continuar pregando o Evangelho, sabendo que a batalha já foi vencida por Cristo. Assim como João, nós temos o privilégio de anunciarmos a palavra de Deus. A palavra que é doce na boca. O Evangelho nos traz muita alegria e contentamento ao recebê-lo. O nosso coração se enche de prazer no Senhor. Porém, esta palavra também é amarga, pois ela traz juízo. Ainda assim, devemos ser fiéis, proclamando esta palavra aos outros. Nós somos o povo de Deus, chamados para testemunharmos, assim como a figura das duas testemunhas que falavam do Senhor. E devemos fazê-lo sabendo que é uma batalha em curso, que o dragão continua lutando contra os descendentes da mulher, aqueles pertencentes à igreja, ao povo de Deus. Mesmo que o conflito seja duro, pesado, nós somos chamados a permanecermos firmes, pois sabemos que o Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, triunfou por nós. E assim devemos perseverar fiéis a Ele até o fim, sabendo que a nossa vitória é certa.